Olá, queridos, graça e paz. Queremos cumprimentar a todos que estão conosco. É uma noite especial, uma noite de bênção, nossa noite de reflexão. E nesta noite o pastor Gesimar Brito estará trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas. E você que estará nos acompanhando, com certeza Deus vai falar ao seu coração de uma maneira especial e gloriosa. Quero convidar você para nós orarmos ao Senhor e prepararmos o nosso coração para o que Deus irá falar comigo, com você, com todos nós. Pai querido, em nome de Jesus, te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia, te louvamos por esta oportunidade maravilhosa que tu nos concede. Oramos agora pela vida do pastor Gesimar, usa-o poderosamente para que o teu nome seja glorificado. Estamos prontos a ouvir a tua palavra e receber o melhor que tu tens para nós. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Recebemos o pastor Gesimar Brito. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos ministrar no texto de Marcos, capítulo 1, capítulo 4, versículos de 1 a 20. O tema desta mensagem é a parábola dos solos. Você vai estranhar, vai dizer, mas não tem na Bíblia a parábola dos solos, mas você vai entender o que é que ela significa. Marcos 4 começa assim, na versão NVI. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera.
Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Esse é o texto onde está inserida a parábola que nós vamos aprender. 3 dos 4 evangelistas reproduzem a mesma parábola de Jesus. Nós vimos Marcos, mas Mateus 13 e Lucas 8 também falam. Essa história ficou conhecida como a parábola do semeador, ou, para alguns outros, a parábola da semente. Mas, se a gente prestar bem atenção ao texto, ela deveria ser chamada a parábola dos solos, por causa da evidência, o ponto principal que tem mais a ver com essa parábola são os 4 tipos de solo de que com a semente foi plantada. Esta parábola trata como a mensagem de Jesus é recebida pelos seus ouvintes. Jesus conta para nos mostrar um ensino do Antigo Testamento, que a gente vê lá em Provérbios 4, 23. Está escrito assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Cuidado. O que é que nós temos pensado? O que é que nós temos guardado lá no íntimo? Como está o nosso coração? Se a gente parar para pensar hoje, nós temos pensado muito no coronavírus, que tem sido algo presente, relevante, que mexe com todos nós. Mas o que é que você tem pensado em termos de cruz, de Jesus, de Bíblia, de crescimento, de palavra? O que é que você tem pensado? Toda a história que Jesus contou sempre nos pede uma resposta. Os evangelistas dividem essa narrativa de Jesus em 2 partes, com um interlúdio revelador. 2 partes e no meio tem algo que não é fácil da gente entender. Na primeira parte, Jesus conta a história. Na segunda, ele explica essa história. No interlúdio, ou seja, no intermédio, ele comenta a razão pela qual ensinava por meio de parábolas. Primeira parte dessa mensagem é a parábola em si, propriamente dita. Vejamos como foi o relato de Marcos. Jesus começou a ensinar, mais uma vez ensinando à beira do lago da Galileia. Como sempre acontece quando ele se dirige para algum lugar, uma multidão segue. Só que dessa vez não foi uma multidãozinha qualquer, foi uma grande multidão, tão grande que fez com que ele entrasse no barco, pertinho da praia, e o povo ficava na praia e ele dentro do barco. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. E ele dizia assim: escutem, vamos tentar contemporaneizar. Olha aí, gente, olha, escuta aí, preste atenção. Certo homem, um certo dia, saiu a semear. Era um agricultor, ele resolveu colocar e lançar semente no solo. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. Os passarinhos vieram e comeram tudo. Outra parte das sementes caíram no lugar onde tinha muitas pedras, era pedregoso, tinha pouca terra. As sementes brotaram logo, mas a terra não era funda. Quando o sol chegou, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. E ele continuou explicando: outras sementes caíram no meio dos espinhos, os quais cresceram e sufocaram essas plantas. Por isso que elas não produziram nada. Mas as sementes que caíram em terra boa, elas brotaram, cresceram, produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo assim: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam.
Marcos 4, de 1 a 9, que é esta parte inicial da parábola. Aí, o que é que acontece? Terminou. Muita gente foi embora. Os discípulos não entenderam nada daquela parábola. Eles estavam com Jesus no barco. O barco estava dentro da água, então balançava. Ele falando e o barco balançando. Ele fez do barco um púlpito para falar para aquela multidão. A multidão, a maioria era camponesa. Mas tinha também servidores públicos, comerciantes. Os discípulos não só não entenderam, como eles, na sua cabeça, eles interpretaram da seguinte forma: se nós não entendemos, imagina aquele povo, aquele público também não entendeu nada, não captou a mensagem que Jesus trouxe. Por isso, quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram então, junto com os 12, a fazer perguntas a Jesus sobre as parábolas. E aí Jesus diz a eles que esse é o interlúdio que é difícil. A vocês, Deus mostra o segredo do seu reino. Mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e Deus os perdoaria. Está lá em Marcos 4, de 10 a 12. Depois desse intervalo, esse interlúdio, Jesus se põe a aplicar a parábola aos corações dos seus ouvintes por meio dos seus discípulos. Eis o que lemos em Marcos. Então, Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras pessoas? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram lançadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam com alegria. Mas depois de um tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nessas pessoas. Quando chegam os sofrimentos, as perseguições, elas abandonam a sua fé. Outras são parecidas com as sementes que foram lançadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas pessoas começam a ser sufocadas. A mensagem parece-me que vai fundo, mexe com o conteúdo da cabeça dessas pessoas. Elas sentem o sufoco da mensagem e não produz frutos. E existem aquelas que são como as sementes que foram lançadas em terra boa. Elas ouvem, aceitam a mensagem, produz grande colheita. E como está escrito, umas 30, outras 60 e outras 100 vezes mais do que foi semeado. Essa é a parte final de Marcos 4, 13 a 20. E aí vem a segunda parte da mensagem, que é a razão da parábola. Nós somos ouvintes, nós somos leitores hoje. Entendemos bem hoje a explicação sobre o solo, sobre a semente, sobre o semeador, mas ainda temos dificuldade de entender o interlúdio, o intervalo sobre a natureza das parábolas. Para explicar por que gostava de contar histórias que ele criava, Jesus cita Isaías 6:9, está escrito assim: o Senhor Deus me disse, vá e diga ao povo o seguinte, vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada.
Voltemos ao cenário. Jesus estava ensinando a partir de uma embarcação, onde se encontrava, na praia, pessoas de todas as classes sociais, levadas pelos mais diferentes motivos, escutavam a mensagem atentamente. Todos os motivos que podiam estar presentes, como estão presentes na nossa igreja, nas outras igrejas, também estavam presentes lá com Jesus. Talvez a maioria que estava lá seja também nas nossas igrejas, pessoas curiosas. A maioria podia ser de curiosos, mal sabiam o que estava acontecendo. E hoje não é diferente nas nossas igrejas. Talvez outra parte era formada pelos críticos, era composta por aqueles que sempre procuram defeito na mensagem. Também hoje acontece nas igrejas. Alguns daqueles deveriam sair dali e até dizer assim: poxa, hoje o Rabi arrebentou, o Rabi pregou bem. E seguiram suas vidas como se nada tivesse ouvido, como se nada tivesse acontecido com eles. E hoje, nas igrejas também não é diferente. Outras pessoas, porém, ouvem, entendem, talvez certas de que ouviam uma coisa diferente. Em resumo, algumas pessoas estavam com os corações prontos para a revolução do reino de Deus. Outras não tinham interesse real pela pregação do Messias. Os que tinham interesse ouviriam, preocupariam, queriam. Os que não tinham interesse não ouviriam nada sobre a verdade. Receberiam aquelas pérolas como se fossem lavagem de porcos, Mateus 7, versículo 6. Só que Jesus sabia que com estes, sua palavra seria jogada fora. Seu esforço não seria correspondido. Seu tempo seria desperdiçado. Jesus não tinha ilusão acerca do ser humano, como não tem até hoje, e não terá nunca. Muitas pessoas não queriam ser salvas, e não seriam salvas mesmo. Tem um colega de trabalho, que um dia, depois de ouvir de Jesus, ele disse assim: eu quero ir para o inferno mesmo, quero saber de Jesus, deixa eu ir para o inferno. Jesus não usava as parábolas para cegar as pessoas, mas elas já estavam cegas. Para essas pessoas, falava de um modo que não entenderiam. Não entenderiam porque não queriam, não tinham interesse. Como, por exemplo, Faraó não quis. Outro exemplo, Pilato não quis. Outro exemplo, Judas Iscariotes não quis. Assim, as parábolas de Jesus revelam a verdade para quem tem interesse pela verdade. E esconde essa verdade para aqueles que não querem nem ouvir falar. A terceira parte dessa mensagem são os personagens da história. Há 3 personagens na história: o semeador, a semente e o solo. O semeador é o próprio Deus, com sua mensagem para o mundo. Deus quer que as pessoas venham para o seu reino. Para tanto, ele planta sementes na terra. Essas sementes são as suas palavras. Então Deus fez-se homem, Emanuel, chegou até nós e começou a semear, a semear e a semear. E as suas palavras, as suas sementes, palavras de salvação para todo aquele que crê, palavras de perdão para todo aquele que precisa, palavras de inclusão para aqueles que se acham excluídos, palavra de comunhão para aqueles que estão separados. São convites à vida, vida com Deus. A tarefa do semeador é lançar a semente na terra. Ele já preparou o solo. Antes de Jesus, Deus enviou seus profetas, preparando o solo
para receber a palavra que é a semente. Hoje, e a gente vê isso em Hebreus, antes ele falava aos pais pelos profetas, hoje ele fala pelo Filho. Então o Filho veio e trouxe a palavra e semeou. Hoje o mesmo evangelho é pregado por meio de músicas, é pregado por meio dos missionários que estão espalhados no mundo inteiro, é pregado até nos meios de comunicação como esse que estamos fazendo agora. É pregado de todas as formas. Pensando no Brasil, o solo está preparado para o evangelho. Talvez alguma mensagem não tenha chegado a algumas tribos. Eu vi recentemente um documentário mostrando e falando de tribos na Amazônia que nunca tiveram contato com nenhum ser humano. Mas em geral, no Brasil o evangelho chove aqui, ali e acolá. Não é algo completamente novo nem estranho. As pessoas, e nós temos os nossos vizinhos, e nós podemos ser bons semeadores. No entanto, a parábola é sobre a terra como solo para que receba a mensagem. A semente é boa, a mensagem é boa, a mensagem é de Deus. O semeador é o próprio Deus, na pessoa do Filho, quando ele veio encarnado. Antes dele era o Pai, depois veio na pessoa do Filho. Antes dele eram os profetas, depois veio o Filho. E depois do Filho, ele deixou os discípulos. E os discípulos caminhando, chegou aos pais da igreja. E chegou até nós. E nós estamos semeando a boa semente. O solo que vai receber, que vai gerar aceitação ou não. Este solo é a grande preocupação. Fazer com que dê frutos ou a sufoque. Olhando para a multidão, na beira do lago da Galileia, Jesus olha e vê 4 tipos de pessoas. O mestre quer que cada pessoa se identifique. E eu pergunto, em que grupo você está? São 4 grupos, ou 4 solos. E aí nós vemos a quarta parte da mensagem, que são os solos, que é o cerne da mensagem, o cerne da parábola, os solos para a semente. O solo 1 é a beira do caminho. O solo 1 é aquela terra que está ali no caminho, superficial. O semeador lança a semente em todos os solos. O solo à beira do caminho ouve a mensagem. No entanto, as aves vieram e comeram. Como diz Marcos 4:4. As aves são emissários de Satanás, que vêm e retiram a palavra semeada naquelas pessoas. Marcos 4:15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Ouvem, mas Satanás vem e retira esta palavra que foi lançada naquele solo. O solo 1 aceita a mensagem de Jesus, mas não vê como única palavra. O solo 1 aceita que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, mas não o único caminho, a única verdade, a verdadeira vida. Há outras possibilidades paralelas que esse solo 1 levanta. Não aceita a exclusividade de Jesus. O solo 1, ele é formado pelos corações que resistem em firmar um compromisso com o próprio Jesus. Estão juntos, mas não estão nele. Estão convencidos de que Jesus é o caminho, mas querem seguir vários caminhos ao mesmo tempo. E eles fazem isso pensando que todos os caminhos levam ao céu. E a gente se lembra de um trocadilho que se dizia: todo caminho leva à venda, mas nem todos os caminhos levam ao céu. Só há um caminho, e que o solo 1 despreza. É o coração duro, difícil,
não aceita, distribui, dispersa. E aí vem a pergunta: como é o seu coração? Imagina, trabalha dentro de você esse solo 1, e vamos começar o solo 2, que é aquela terra pedregosa. Jesus olha para os seus ouvintes e percebe um segundo tipo de coração. Ele está olhando aquela multidão. Ele está olhando, e aí percebe o segundo tipo, naquele meio, aquele coração que é comparado com uma terra cheia de pedras. O semeador lança sobre esse solo 2 a sua semente. A semente é lançada sobre todo tipo de pedra. O solo 2 recebe. Essa semente chega até a germinar. O solo 2 é aquele que recebe a mensagem de Jesus, mas a recebe de modo superficial, sem a disposição de pagar o preço de seguir a Jesus. A igreja está cheia desse tipo de crentes. A maioria do solo 2 é superficial. É superficial quem não conhece a Bíblia. Talvez não saiba nem coisas básicas do ensino bíblico. Não sabem porque não leem. Não sabem porque não estudam. E o que é pior, não querem. O solo 2, na sua superficialidade, aceita emocionadamente a mensagem. Uns até choram diante da palavra de Deus. Tem até experiências, mas não tem raízes profundas espirituais. Vivem de experiências emocionais, mas não firmam compromisso. Não querem pagar o preço de seguir a Jesus. Por quê? Por que não paga o preço? Sabe por quê? Porque talvez não ache que vale a pena. Porque tem um preço. E qual é o preço? O preço é caminhar com Jesus sendo conduzido por Ele. E nem todo mundo quer isso. Se Ele prega, pregamos. Se Ele ensina, ensinamos. Se Ele entra no barco, entramos. Se Jesus vai para o deserto orar, estamos juntos com Ele. Se Ele pega a cruz, pegamos a nossa cruz também. Seguimos com Cristo, que é a verdade mais importante. Ele é o caminho da vida. Por isso que o texto de João 14,6 diz, ele dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a verdade mais importante. Ele é o caminho da vida. Uma vez, eu papeei com uma pessoa, bati um papo com uma pessoa, um pastor. E com esse pastor, eu conversando, vieram à minha mente algumas lembranças. Lembranças que eu guardo do avô da minha esposa Edna, o presbítero Paulo Cabral. E contei sobre o irmão presbítero Paulo. Contei que ele leu a Bíblia 32 vezes. Ele disse para mim. Lembro-me de vê-lo lendo a Bíblia pela 33ª vez. E de joelhos, orando no escritório ou na varanda. Esse amigo me perguntou, o que é que ele ganhou com isso? Ele perdeu tempo. Só leu. E mais nada. A pergunta pode parecer chocante, mas a resposta a ela determina como será o solo da sua vida, da minha vida. Será um solo frutífero ou pedregoso? E aqui eu sugiro algumas respostas apresentadas a essa estranha pergunta. Primeira resposta. Quando buscamos uma vida de profundidade espiritual, adquirimos conhecimento. Com este conhecimento, entendemos o que cremos, de modo a permitir que a nossa fé faça sentido racional para nós e para os outros. Os nossos horizontes se abrem para compreendermos o que antes não sabíamos. E o apóstolo Pedro chama a nossa atenção
para darmos resposta adequada e sábia da fé que nós professamos, explicando a razão da esperança que defendemos. Está lá em 1 Pedro 3,15. Aquele que conhece a Deus, compreende as coisas, os fatos, os acontecimentos. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Assim, quando buscamos uma vida de profundidade espiritual, não somos enganados por ideias que podem parecer bonitas, mas não nos fazem bem. O solo da sua vida é frutífero ou pedregoso? E nós damos a segunda resposta. Quando buscamos uma vida de profundidade espiritual, aprendemos a viver melhor, porque compreendemos o que é a vida e como devemos levá-la. Os mandamentos de Deus, presentes em seu livro, visam nos dar uma vida com mais qualidade. A nova aliança de Cristo Jesus torna-nos capazes para cumprir a sua palavra e seguir os seus preceitos. Os provérbios bíblicos são bem diretos. Olha, Provérbios 10:27 diz assim: quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. E a gente vê isso, é uma realidade no nosso dia a dia. O temor do Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Provérbios 14:27. Quando levamos a sério a nossa vida com Deus, indo além do culto formal, temos vida com mais qualidade, porque com menos estresse, menos ódio, menos gritaria, menos briga, viveremos com mais tranquilidade, mais paz, mais harmonia, mais alegria. Alegria completa, segundo a expressão de Jesus em João 15:11, que ele diz: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Portanto, quando buscamos uma vida de profundidade espiritual, recebemos um guia para a vida, um manual completo para a construção das nossas vidas, numa linguagem clara e precisa, onde encontramos orientação segura para as nossas decisões. O solo da sua vida é frutífero ou pedregoso? Terceira e última resposta. Quando buscamos uma vida de profundidade espiritual, não precisamos adorar outros deuses, como dinheiro, a fama, a competição, o sexo, o poder. Esses deuses não nos seduzem quando estamos em comunhão com Deus. Os que os adoram morrem, os que adoram a Deus vivem. O solo 2 é o coração superficial. Você pode ser um coração onde a semente do evangelho cresce. E aí eu pergunto, como é o seu coração? E vamos para o solo 3. Terra cheia de espinhos. Jesus novamente levanta os olhos e vê aquela multidão e nota o terceiro tipo de coração. Ele mostra que se parece com a terra cheia de espinhos. Alguns não estavam ali, porque decidiram voltar. Alguns tinham o coração cheios de espinhos. Ouviram a mensagem de Jesus, abrigaram essa mensagem em seus corações, em meio aos espinhos selvagens. Solo cheio de espinho é solo dominado pelas amarguras da vida. E como temos pessoas que são assim, receberam Jesus como Senhor e seu Salvador, mas as amarguras dominam seus corações. Receberam a Jesus, mas não o receberam com a alegria dos homens, porque Jesus é a alegria dos homens. Solo cheio de espinhos é um solo tornado e tomado pelo legalismo também. São pessoas exigentes, ou consigo mesmas ou com os outros. Não aprendem que o jugo de Jesus é suave, que o seu fardo é leve.
porque gostam de carregar pedras. Quem sabe achando assim que vão receber muito mais de Deus. Solos cheios de espinho é solo que não tomou uma decisão definitiva por Jesus e ainda acha que pode seguir o caminho estreito da santidade e o caminho largo do pecado ao mesmo tempo. Embora o Mestre Jesus nos advirta assim, Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita, o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Solo cheio de espinhos é solo que não sabe resolver de modo inteligente os seus problemas. Tem um conflito, tem uma dor, tem um vazio. O que é que eles fazem? Apelam para o álcool ou qualquer outro tipo de droga química, lícita ou ilícita. Podem dormir em paz com Jesus, mas preferem a paz superficial e passageira das drogas e do álcool. Solo cheio de espinhos é solo que não pôs sua vida na academia de Jesus. Solo cheio de espinho é aquele que não depende de Deus, mas de si mesmo. O solo 3 é o coração confuso. E eu pergunto, como está o seu coração? Finalmente o solo 4 é a terra boa. Jesus mais uma vez olha para a multidão. E aí ele vê crianças, adolescentes, jovens, velhos, adultos e velhos. Vê homens e mulheres, os rostos queimados pelo sol, golpeados pelo vento. Ele enxerga além e vê pessoas onde a semente germinará e produzirá muitos frutos. São pessoas que prestam atenção. São pessoas que querem mudar de vida. São pessoas que querem levar a mensagem adiante. São pessoas que querem se parecer com Jesus. São pessoas que querem dar o fruto do Espírito. São pessoas que querem fazer parte do reino de Deus de fato. São pessoas que cantam que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, a vida eterna. A ninguém mais querem, a ninguém mais seguem, senão a Jesus. Não são terra à beira do caminho, são terra fértil, em que a semente dá frutos em grande quantidade. São pessoas que escolheram viver vida profunda, não a vida superficial. Não são terra pedregosa, são terra macia, onde a palavra de Deus chega e fica. Não frutificam todos com a mesma intensidade ou quantidades, porque cada um é diferente do outro. Temos características individuais que sempre são respeitadas pelo Senhor da plantação, que é Jesus Cristo. Não são pessoas que competem umas com as outras para parecerem melhor diante dos homens, mas são pessoas que dão o máximo que podem à luz de sua própria realidade e contexto. São pessoas felizes. São pessoas em harmonia com a sua história. São pessoas em comunhão com Deus. O solo 4 é o coração gerado de novo pelo Senhor Jesus Cristo. O coração passa a ser de carne. O coração transformado que foi pelo maior cardiologista que possa existir na eternidade. É o solo 4. E aí eu pergunto, como é o seu coração? Vamos concluir. Conclusão breve, em cima de uma pergunta. Como está seu coração? Após você ouvir sobre os 4 tipos de solo. É para refletirmos mesmo. É para decidirmos da melhor maneira possível quem está no comando do seu coração. Quem é que comanda?
Quem está na dianteira? Quem determina as atitudes? Quem orienta as suas ações? Quem povoa o seu pensamento, a sua mente? Você e eu somos o solo de Cristo. Você e eu somos o terreno fértil de Cristo. Este solo que é você, está vivo? Está vivo? Então não perca tempo. Está vivo? Faça com que esse solo produza. A vida do solo é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça entender e que seja uma bênção na sua vida. O solo frutífero de Jesus Cristo agindo em nós, por nós e para nós. Em nome dele, damos glória a Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa que o nosso pastor trouxe para nós nesta noite especial, nesta noite maravilhosa. Como é bom saber que a gente pode plantar em terra que nasce e que nos dá resultado de bênção para as nossas vidas. Louvamos a Deus pela vida do pastor Gesimar, por esta palavra abençoada que veio até o nosso coração. Outro sim, queria convidar você, se você quiser participar conosco desse trabalho maravilhoso, que é o trabalho de ofertar e dizimar ao Senhor, aí abaixo estará aparecendo o número da conta da nossa igreja, você pode contribuir desta maneira, amém? E abençoando de uma maneira gloriosa a obra do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua oferta, eu quero orar pela sua contribuição, para que a bênção do Senhor alcance você e toda a sua família, em nome de Jesus. Pai, te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que tu nos concede diante da tua gloriosa presença. Somos gratos a ti por esta palavra abençoadora que chegou aos nossos corações e que guardamos, ó Deus, para que a tua mão, que um dia foi estendida sobre nós, permaneça abençoando grandemente as nossas vidas. Também oro por aqueles que estarão contribuindo para a tua obra, abençoa grande e poderosamente, não deixe faltar o pão sobre a mesa dos teus filhos, e a tua bênção alcance a cada família, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Glória a Deus. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito. Continuemos em oração por este momento em que o nosso querido Brasil está passando, amados, momento de oração, momento de reflexão, momento de escutarmos um pouco as nossas autoridades na área da saúde, o que eles estão dizendo, e nós cumprimos com os passos que são importantes para que tudo corra bem em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer a você que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Limpar bem, ou seja, lavar bem as nossas mãos, não abraçar, não é momento de abraçar, não é momento de estar cumprimentando, nem beijando ninguém. Esse é o momento de reflexão, onde nós devemos acompanhar as notícias, acompanhar os textos que estaremos passando dentro dos nossos grupos, amém? E juntos vamos vencer esta batalha em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, e assim nos despedimos, esperando, se você puder estar conosco na sexta-feira, dia 20, às 20 horas da noite, aqui para o Cura Interior. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti mais uma vez, por tudo que Tu nos tem concedido. Pai, eu oro agora, Senhor, em favor de todos aqueles que estão nos vendo neste momento, ó Deus, e pedir a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, que juntos possamos louvar, glorificar e exaltar o Teu nome, e que juntos possamos, Senhor, unidos num só propósito, guardarmos debaixo da Tua gloriosa presença. Senhor, nós oramos pela nossa nação, nós pedimos pela
família brasileira. Nós intercedemos pelo nosso território nacional. Nós pedimos pelo Brasil, pelas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos santas, as tuas mãos de poder, de misericórdia, nesse momento tão difícil em que a nação está passando. Acompanhe-nos, ó Deus, nos dê sabedoria e discernimento em tudo que iremos fazer, e o teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas. Abençoamos a cada vida que está sintonizada conosco, Senhor, e que a tua boa mão console, guarde e dê vitória em todos, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, com toda a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, amém, e nos vemos sexta-feira às 20 horas. 20 horas. 20 horas. 20 horas.